Ituano e Santos, uma decisão no Campeonato Paulista logo na final da primeira fase do Campeonato Paulista. Eita Paulistão, que muitas coisas eu não acho justo a maneira que o Paulistão é disputado. Eu acredito que é um pouco de injustiças com alguns clubes, alguns times, mas a federação decidiu que é assim, os clubes aceitaram, vamos fazer o quê? Resta a nós, torcedores, criticarem, aplaudir, achar o jeito que é melhor da gente torcer. Mas na minha opinião, eu não gosto desse jeito do Campeonato Paulista. Se você pegar hoje, se na tabela, se no grupo do Corinthians, um exemplo, se São Bento perder, se o Ituano perder e a Ferroviária perder, o São Bento ele se classifica para a próxima fase com 10 pontos ganhos. É muito pouco, é muito pouco. Enquanto você, na chave do Palmeiras, você tem o Palmeiras com 27, o São Bernardo com 26 e o Santo André com 14. Enquanto que na chave, por exemplo, do São Paulo, o Mirassol tem 15 pontos, pode chegar a 18 pontos e fica fora da próxima fase. É uma injustiça que eu não sou de acordo. Mas é o jeito que a federação acha que é melhor, acha que é grande, o grande campeonato. Mas é um campeonato, como se diz, apesar ainda de ter esse problema aí dos clássicos ser só uma torcida. É outra coisa também que judia do futebol paulista. É outra coisa também que eu não gosto. O estádio teria que estar cheio dos dois lados. Seria muito mais interessante para o futebol paulista. Mas dizem que é difícil porque os torcedores brigam, os torcedores se matam, quer dizer, não é os torcedores somos nós que gostamos de um futebol bem jogado, de um espetáculo. Esses talvez seriam os torcedores que gostam do futebol. Se as pessoas se acham que brigando é outra coisa, mas mesmo assim eles brigam fora do estádio, brigam na rua, para falar do seu time, brigam, fazer o quê? Mas o importante é que hoje, às 16 horas, Santos, Ituano e Santos, lá em Itu, lá no Novelli Júnior, onde o Santos até tem vitórias dentro do estádio do Ituano. O Santos que até venceu jogos lá, e jogos até bem. Mas o momento do Santos que deixa o torcedor assim um pouco cismado, um pouco com dúvida. Por exemplo, eu estou com dúvida. Eu já dei meu palpite aqui no pré-jogo que eu fiz ontem, mas eu dentro daquilo que eu vejo do futebol, da maneira que o Santos joga, que eu espero que o Santos uma hora vá mudar o jeito do Santos jogar fora da Vila Belmiro, quem sabe que a partir de hoje, eu acerto o meu resultado, como eu disse, o resultado de torcedor, Raul, torcedor é 2-0 para o Santos e 2-0 para o São Paulo lá em Ribeirão Preto. Mas a gente olhando o jeito que o Santos às vezes gosta de complicar fora da Vila Belmiro e tem as dificuldades de buscar o resultado fora da Vila Belmiro, eu dei meu palpite de 1-1 Santos e Ituano e 2-0 São Paulo. Acredito que se o São Paulo não fazer trairagem com o Santos, o São Paulo ganha do Botafogo de 2-0 lá em Ribeirão Preto. Só não pode fazer aquilo que fez, eu acredito que foi lá em 2003. Quando eles entregaram o jogo para o Santo André empatar no finalzinho do jogo e deixar o Santos fora da próxima fase. O Santos com todo aquele time lá, Diego, Robinho, Robert, Alberto, Paulo Almeida, com Alex, com tudo aquilo lá. E eles fizeram para deixar o Santos fora por pirraça deles. Porque eles sabiam que se o Santos passasse, o Santos ia papar o título paulista daquele ano. O Santos, que deve ser mesmo essa escalação, com João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Lucas Barbosa, Juan Seco e Mendonça. O técnico Odair Helma.
O Ituano que deve vir com essa escalação com Jefferson, Paulino, Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio, Marcelo Freitas, André Luiz e Eduardo Persson, Iago ou Gabriel Barros, Paulo Vitor e Rafael Silva. O técnico Gilmar Dalpozo. Olha, a gente vê o torcedor muito falando do Maicon, brigando com o Maicon, vaiando o Maicon, e a gente fala, o Odair Hellmann vai tirar, o Odair Hellmann vai tirar. É assim, nós estamos naquela era do Santos que a cada época nós vamos pegando no pé de um jogador. Agora é a vez do Maicon. Com razão, o torcedor tem razão, porque o Maicon não está bem. Mas a gente tem que entender o lado do Odair Hellmann também. A gente tem que entender o lado do treinador também. Ele não pode perder o grupo. De repente, ele pode estar sacando o Maicon e aquele jogador que entrar no lugar do Maicon, de repente possa vir falhar, possa assim ser o responsável até por um resultado diferente daquele esperado pelo torcedor santista. E aí vai cair toda a bronca e aí você acaba perdendo a confiança de dois jogadores de uma vez, que seria no caso do Odair Hellmann. Então ele tem que ter cuidado sim, como ele pode afastar o Maicon aos poucos da equipe titular para fazer um teste com outro jogador. A gente tem que esperar e respeitar talvez a opinião e a ideia do Odair Hellmann, porque eu também penso aí, de repente ele saca o Maicon, põe lá e de repente o Bauerman, aquele que entrar, de repente não vai bem no jogo e aí o torcedor cai matando em cima de dois de uma vez. Vamos torcer que o Maicon faça um grande jogo hoje e quem sabe seja um dos responsáveis pela vitória do Santos lá em Itu. E também o Juan Seco. O Juan Seco, que é aquilo que eu digo, às vezes pode ser o momento dele de ser a sombra que os torcedores do Santos estão pedindo pro Marcos Leonardo. De repente, 2 gols dele hoje, lá em Itu, que eu acredito pode até dar 2 gols, o Juan Seco seria muito bom para o Santos e para o Juan Seco. De repente pode ser a sombra do Marcos Leonardo dentro do Campeonato Paulista. A gente tem que acreditar. O Juan Seco, para mim, eu vejo ele como um bom jogador, como um bom centroavante. Resta ter chance para jogar. Tem que ter jogo para poder ele provar se ele é realmente tudo isso daí que eu imagino dele ou não. Mas eu acredito sim que ele é um bom jogador. Ele na base, ele fazia gols de fora da área, gols dentro da área. Era um jogador interessante. Vou torcer muito para ele hoje, para que ele possa fazer pelo menos um gol. Mas quem sabe fazer os 2 gols, que é o meu palpite de torcedor lá em Itu. Quem sabe 2 gols do Juan Seco seria para dar moral para o time, sabendo que o time pode contar com mais um jogador que está no banco. Eu penso dessa forma no futebol. Vamos aguardar e torcer sim que esse Santos, depois do jogo, a gente pode estar aqui fazendo um vídeo e falando da classificação do Santos para a próxima fase. É um jogo interessante, o Santos lutando para passar de fase depois de, desde 2021, lutando dentro desses campeonatos paulistas. E agora, e o Ituano, interessante, lutando para sair do rebaixamento e de repente se classificar para a próxima fase. Dá para você entender um campeonato paulista desse? Dá para você entender? Por isso que eu penso, não é certo essa classificação do Campeonato Paulista. Não é certo essa maneira que é feito o Campeonato Paulista. Mas a federação acha que assim é bom, então vamos torcer para o nosso Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser.